Ao término da construção do nosso domínio computacional, nós vamos fazer a parte de discretização. Retornando aqui na aba de projeto, eu vou dar um duplo clique em Mesh e ele vai abrir para mim a parte de o módulo que diz respeito a fazer a discretização ou a construção da malha. Essa discretização inicial, a discretização vocês são obrigados a testar. Então estou dando um chute inicial para fazer a minha primeira simulação. Nota que no projeto vocês devem verificar 3 variáveis, né? Pressão média sobre a carroceria, força de arrasto e sustentação em função do número de elementos. O número de elementos tem que ir crescendo numa razão de 1,5. Então, se a primeira simulação teve 1.000 elementos, a próxima vai ter que ter 1.500 e assim subsequentemente. Aqui eu não tenho como dar para ele o número de elementos, então vou ter que chutar as arestas. Então, na parte de discretização padrão, a primeira coisa que eu vou criar é a camada de elementos prismáticos, e isso serve para melhorar a captura do efeito da camada limite. Para você conseguir criar os elementos prismáticos, clica com o botão direito em Mesh, vai em Insert, depois vem na aba chamada de Inflation. Na aba chamada de Inflation, ele pede para você qual é a geometria. A gente só tem um domínio computacional, então é nesse domínio mesmo. Só que em quem eu quero capturar o efeito da camada limite direito, é no veículo. Então eu vou selecionar todas as superfícies que compõem o veículo. Só que fazer isso uma a uma é muito trabalhoso, então eu vou mudar a forma de seleção. Na parte superior você vai ver que tem 3 ícones, né, com uma indicação de um desenho de um mouse. Esse ícone que você deve procurar é o Select Mode, eu vou mudar para Box Select. Vou abrir uma caixa maior do que os elementos que compõem, que as superfícies que compõem o carro, e ele vai pegar todas de uma vez por todas. Aqui ele fala que vai construir com 5 camadas. Obviamente o número de camadas para cada nova malha que você for gerando deve ir aumentando pelo menos em 1. Então a próxima, se eu fosse fazer, eu faria com 6, depois 7, 8 e assim por diante. Então eu vou vir aqui e mandar ele mostrar como é que está essa discretização. Então botão direito em Mesh e Generate Mesh. Esperar alguns segundos para que ele faça a discretização. E o objetivo do Inflation é melhorar a captura da camada limite, porque nessa discretização não dá para usar elementos puramente hexaédricos, então estou usando os tetraedros, né? Então aqui tem a minha discretização inicial, essa camada são 5, onde ele conseguiu, ele colocou 5 camadas prismáticas, né? São uma série de extrudes nesses elementos triangulares. Só que ainda assim eu preciso de mais um controle adicional, que eu vou melhorar a malha na região da carroceria. Então, para a região da carroceria, eu vou criar um controle adicional de tamanho, do tipo tamanho. Então, botão direito em Mesh, Insert, depois Sizing. E aqui é a mesma coisa, vou aplicar esse controle em todas essas superfícies. Então, aqui eu vou deixar marcado Face Select, vou manter o modo de seleção do tipo caixa, vou abrir uma caixa de tamanho maior do que o veículo. Ele vai pegar todas as superfícies e vou dar o Apply. Ele fala qual o critério que a gente vai usar, o tamanho de elemento, e eu vou usar nessa primeira simulação um critério de tamanho de elemento igual a 100 milímetros sobre todas essas superfícies. Então, tudo que estiver sobre essas superfícies não pode ter aresta, ou não terá aresta maior do que 100 milímetros. Nota que eu coloquei 100 aqui, porque o meu sistema de unidades aqui em cima está em milímetros, senão você pode mudar de qualquer forma. Ou então colocar 0,1 metros, tanto faz. Eu vou gerar a malha novamente. Então, botão direito em Mesh e Generate Mesh para olhar como ficou o resultado desse processo. Nota que ainda nós temos que verificar alguns parâmetros globais, e não é muito bom ou muito razoável manter uma razão muito maior do que 4 entre a menor e a maior aresta. Então seria razoável fazer um controle disso. Então, se eu vier aqui em Mesh, na aba chamada de Sizing, né, se ele conseguisse, ele colocaria arestas de até 1 metro. Então, isso é muito grosseiro. A gente usou 100 milímetros para o carro, então eu vou trabalhar com uma aresta máxima de qualquer tetraedro de 400. Outra coisa é que o tamanho máximo na face eu vou manter igual ao tamanho máximo em qualquer outro elemento. E o tamanho mínimo pode ser bem pequeno, porque se ele precisar usar um elemento bem pequeno, ele tem que ter a possibilidade de conseguir. Então vou usar uma aresta de 0,1 milímetro de mínimo. Então se ele precisar, ele vai usar. Então botão direito em Mesh e Generate Mesh. Essa primeira simulação nossa tem que ficar com um número de elementos superior a 300.000.
Isso para a gente conseguir ter alguma resposta razoável já nessa primeira simulação. Então, não trabalhem com simulações muito menores do que 300 mil volumes de início, porque certamente isso vai te proporcionar algum erro razoável, né? Outra coisa que eu já consigo ver é a camada limite na parte inferior desse carro vai ser bem prejudicada, mas essa é a primeira simulação, então eu vou manter essa discretização. Então, na atual circunstância, a gente está trabalhando com algo em torno de 314 mil volumes. E isso vai ser suficiente para a gente fazer a primeira simulação. Então essa é a nossa malha inicial. E no próximo vídeo eu vou estar indicando para vocês as condições de contorno que a gente vai usar no módulo de setup, que seria o pré-processamento. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.